Olá, minha gente. Grande abraço. Obrigado por você estar aí juntinho. Mais do que nunca, hoje eu vou necessitar de você. Principalmente você, mulher. O homem também pode participar. Para quê? Para fazer o seu, o meu, o nosso programa, o Baixada em Foco, que fala de tudo um pouco. Permita que eu lhe conte uma história breve. Daqui a pouquinho eu vou falar com o nosso tema. Ao contar essa história, você vai entender qual é o tema de hoje. Está vendo aqui? Aqui pertinho, aqui na minha esquerda. Já deu para entender, né? Pessoal, o movimento popular, internacionalmente conhecido como Outubro Rosa, é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários estados tinham ações isoladas referente ao câncer de mama ou mamografia no mês de outubro. Posteriormente, com a aprovação do Congresso americano, o mês de outubro se tornou o mês nacional, isso lá nos Estados Unidos, de prevenção ao câncer de mama. A ação de iluminar de rosa monumentos, prédios públicos, pontes, teatros, surgiu posteriormente. O importante é que foi uma forma prática para que o Outubro Rosa tivesse uma expansão cada vez mais abrangente para a população e que, principalmente, pudesse ser replicada em qualquer lugar, bastando apenas adequar a iluminação ao local ou então já existente. A primeira iniciativa aqui no Brasil, em relação ao Outubro Rosa, foi a iluminação em rosa do obelisco do Ibirapuera. Sabe quando aconteceu isso? Dia 2 de outubro de 2002. Essa iniciativa foi de um grupo de mulheres simpatizantes com a causa do câncer de mama, que com o apoio de uma conceituada empresa europeia de cosméticos, iluminaram, como eu já falei, de rosa o obelisco em alusão ao Outubro Rosa. No estado de São Paulo, todo ano, são realizados 2 mutirões de mamografia, sendo um em maio e o outro em novembro. Em outubro de 2008, diversas entidades relacionadas ao câncer de mama iluminaram de rosa monumentos e prédios em suas respectivas cidades. Aos poucos, o Brasil foi ficando iluminado em rosa. Em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Teresina, no Piauí, Poços de Caldas, em Minas Gerais e outras cidades. Notou que uma coisa começou a se expandir? O Brasil é mundialmente conhecido pelo seu maior símbolo, a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E pela primeira vez, o Cristo Redentor ficou iluminado de rosa em relação, em homenagem ao Outubro Rosa. E para finalizar, a partir de outubro de 2009, se multiplicavam as ações relativas ao Outubro Rosa em todas as partes do Brasil. Novamente, as entidades relacionadas ao câncer de mama e empresas se unem para expandir, aí eu acrescento, graças a Deus, o Outubro Rosa. Já deu para notar que o tema de hoje é o Outubro Rosa. E, para tanto, estou recebendo prazerosamente, aqui na minha esquerda, o doutor Ricardo da Costa Pinto. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, é mastologista, ele tem especialização em oncoplastia mamária pelo Hospital de Câncer de Barretos, é Observe, daqui a pouco ele vai explicar o que é Observe para você, porque eu já perguntei e ele já me explicou, né? No Instituto Europeu de Oncologia de Milão, na área de oncoplástica mamária. Observe também no Instituto de Oncologia Ângelo Ruffo, da Universidade de Buenos Aires, na área de oncoplastia mamária, e pós-graduação em mastologia na Escola Paulista de Medicina. E à esquerda do Dr. Ricardo, nós estamos recebendo também prazerosamente a Rebeca Nunes, que está representando a Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer. Eu falei Santa Isabel de Combate ao Câncer. E se eu falar para você as rosinhas, como ela está, você conhece subejamente. A Rebeca, ela é psicóloga,
voluntária do Instituto e consultora em recursos humanos. Desde já, eu quero a sua participação através do nosso telefone e no nosso e-mail. Aproveite. Então, 2 pessoas conhecedoras do assunto câncer de mama. Doutor Ricardo, depois dessa maratona para explicar para o telespectador o que é o Outubro Rosa, quero agradecer a sua presença. Eu acho que a primeira pergunta que eu teria que fazer ao doutor, o que é o câncer? O que é o câncer de mama? Obrigado pela sua vinda aqui na nossa emissora, doutor. Então, primeiro, obrigado pelo convite, Ari. E é um prazer estar aqui. Isso aqui é um serviço para a sociedade que a gente presta. E, na verdade, indo direto ao tema, sem mais rebuscar, o câncer, na verdade, são células que se desenvolvem através de uma mutação celular e essas células saindo do seu sítio, no caso da mama, ela pode ir para outro órgão nobre em que possa impedir o funcionamento adequado desse órgão, podendo levar a paciente à morte. Então, ele desenvolve, dissemina, no caso que a gente chama de metástase, e é essa metástase que vai matar a pessoa de uma doença, quer seja câncer de mama, próstata, ou o que seja. É um crescimento exagerado, doutor? Da incidência? Sim, na verdade, assim, temos uma incidência que está meio que estabilizada aqui em nosso país, em torno de 52 mil casos ano, tá? Mas, graças a Deus, melhorou muito o diagnóstico precoce, consequentemente, a gente melhorou as taxas de cura. Mas existe o diagnóstico, pela mudança de hábito das mulheres, a tendência é só aumentar. O senhor vai me perdoar, eu vou apresentar a Rebeca, mas antes eu quero falar uma coisinha, que lógico, a gente quando vem para cá, um certo preparo, pega alguma coisa, né? Embora tenha-se algum conhecimento. Essa pergunta eu vou fazer várias vezes ao doutor, porque eu vi que é fundamental a prevenção. É o fator principal, porque às vezes a mulher fica com medo, de repente eu vou lá, vamos falar sobre o exame, mas eu vou lá, de repente eu tenho mesmo. Ainda o fator principal que pode chegar à cura é a prevenção, doutor? É o diagnóstico precoce, né? É o que a gente chama de uma prevenção secundária, né? Prevenção primária, na verdade, seria a paciente ter os hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, não ser sedentária, né? Diminuir o estresse, que é muito difícil no nosso meio, né? Na sociedade moderna, cada vez pior. Mas, do ponto de vista de detecção precoce, essa é a prevenção secundária, é descobrir cedo que a chance de cura existe. De quanto por cento? 95? 95 dependendo do estadiamento, da fase da doença. Encontra, né? Se for sim, inicial, a chance de cura é altíssima. Você escutou o que o doutor falou? É por isso que eu vou bater muito nessa questão. Vou repetir-la várias vezes. Se for detectada precocemente, né? Tardiamente a coisa complica um pouco. 95% as chances de cura. Rebeca, posso chamá-la de Rosinha? Rebeca Rosinha? Sim. Porque na realidade vocês são muito mais conhecidas do que a Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer, as Rosinhas, né? É verdade. Obrigado pela sua presença. O que fazem as Rosinhas, Rebeca? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, né? Estou aqui representando a nossa presidenta, a dona Nelly, né, Cavalucci. E lá no nosso dia a dia a gente dá um suporte, né, para os pacientes oncológicos, né? Então a gente faz esse trabalho o ano todo, né? Outubro Rosa já especificou outubro, mas nós acabamos trabalhando o ano todo, né, em prol desses pacientes. Então, né, a ASE, ela dá um suporte para os pacientes em relação aos que estão internados, né, na parte de levar um conforto, né, psicológico, né, de uma palavra, bater um papo, né. A gente também faz a parte de lanche, a gente serve cafés, né, serve lanchinho, bolo, né. A gente também oferece pão, né. Então diariamente tem manhã e tarde, né? Então tem a parte da manhã que a gente serve pão com queijo, bolo, à tarde também, né? A gente também dá suporte para as brinquedotecas, temos 2 brinquedotecas, né? Lá no que a gente dá suporte, que é no segundo E, né? Que fica as crianças, e também no segundo F tem uma brinquedoteca que a gente dá o suporte para as crianças que vão lá assim esporadicamente, ou vão na consulta, ou vão tomar alguma medicação, ou vão passar pelo médico, então a gente também dá esse suporte nessa brinquedoteca. Vocês atuam na Santa Casa de Santos? Na Santa Casa.
E a gente também dá suporte para as famílias, né? Então, vale transporte, cesta básica, né? Para os pacientes que já estão lá, a gente dá o catéter, né? O porte-card que a gente fala, né? Para o pessoal realmente, né? Tomar melhor a medicação, né? Fora outras coisas que solicitam para a gente no dia a dia, né? Então, a pessoa chega lá, vai ser internado, precisa de algum apoio, né? Então a gente está lá à disposição para realmente dar esse suporte, né, para esses pacientes oncológicos. Você que está ligando diretamente com isso daí, Rebeca, você falou que vocês dão apoio à família. Eu acho importante isso, né, doutor? Com porque certeza, é a doença fundamental. não pega só o paciente, não, né? Não. Leva a família de roldão também, né? A família toda fica doente, né, doutor? É verdade. A Isso família daí... toda. Em que ponto vocês agem nessa circunstância? Na parte psicológica? Sim, porque nós temos também psicólogos lá que a gente faz atendimento psicológico, né? Inclusive você é psicólogo, né? Mas eu não faço essa parte, eu trabalho na brinquedoteca, né? Mas nós temos psicólogas lá que faz a parte de atendimento psicológico pro paciente também, né? Para a família. Então a gente dá esse suporte psicológico, porque o doutor falou, quando fica doente, né? É a família toda. Né? Então a família toda acaba ficando abalada, principalmente por esse tipo de doença, né? Então as pessoas tem essa tendência de as pessoas ficarem realmente, né, mais sensibilizadas. A presidente da Rosinha, da associação, Dona Eli. Dona Nelly Valente, Isso. né? Foi ela que deu o pontapé? Foi ela que começou isso daí? Foi. Você sabe a história, mais ou menos? Sim. Então, assim, em 93, porque ela trabalhava no AC Camargo, né, em São Paulo, e depois ela veio fazer uma visita aqui na Santa Casa, em Santos, e aí ela conseguiu, através do governador Fleury, trazer, né, a bomba de cobalto para Santa Casa, em 94, né, e aí foi inaugurada a radioterapia. E aí, em 94, ela recebeu um convite do provedor para ela atuar, né, como voluntária aqui na Santa Casa, porque até então não tinha essa estrutura, esse apoio. Foi quando ela começou. Né? Só que ela trabalhava aqui na Santa Casa, também trabalhava em São Paulo. Nossa. Então, em 97, que ela realmente se desligou, né? E aí foi quando ela fundou, 17 de novembro, ela fundou a ASE, que é a Associação, né, de Combate ao Câncer. São todas voluntárias? São a Associação Santa Isabel de Combate ao Câncer. Doutor, há muita perguntas às vezes, né? Não coma isso enlatado, pode causar câncer. Olha, isso aqui... Podemos afirmar o que causa câncer ou então o que não causa câncer? Nós temos como afirmar? Então é assim, especificamente em relação ao câncer da mama, é uma doença multifatorial em que você não pode elencar quem seja o responsável único. Na verdade é uma doença multifatorial. Quanto a outras doenças, por exemplo, como o câncer do colo do útero, é relacionado ao HPV, que é o papiloma vírus humano, mas a mama não. Então, existe até alguns mitos em que você, quanto à alimentação, quanto a hábitos, às vezes, de desodorantes, roll-on, essas coisas, antitranspirantes que poderiam causar, isso não procede, não é dessa forma, então não existe nenhuma relação a isso, entendeu? Não tem nada específico, entendeu? Já estou recebendo algumas perguntas, estou esperando mais perguntas, tá, pessoal? É feito exatamente para vocês tirarem suas dúvidas. O homem está isento, então, de câncer de mama? Não, não está isento. Na verdade, não mesmo? Não. Opa! Os fatores de risco existem principalmente relacionados ao sexo. O primeiro fator de risco, é lógico que a mulher acaba sendo a grande incidência, mas o homem, a cada 200 mulheres, tem um homem com câncer de mama, ou a cada 100 mulheres, um homem de 1 a 0,5% a incidência do câncer de mama masculino. Geralmente, ele vai se apresentar com uma retração do tecido da areola, né, do bico da mama, e, além disso, ele geralmente ocorre na faixa etária dos 50, 60 anos para frente. Dificilmente ele vai ocorrer num adulto jovem, no caso do homem. Já que o senhor falou em idade, e para a mulher, existe uma faixa considerada perigosa ou a partir dali ela tem que tomar cuidado? Sim, acima dos 50 anos já inicia uma incidência maior, o pico é ao redor dos seus 60 anos, o pico de incidência, porém hoje em dia
começamos uma prevenção cada vez mais cedo, uma detecção cada vez mais cedo. E a gente tem pego cada vez mais pacientes ao redor dos seus 40 anos, 30 anos, já com uma incidência aparecendo. Estatisticamente, essa incidência não mostrou estar sendo aumentada, mas a incidência principal é dos seus 50 anos para frente. Se começa a aparecer no seio da mulher um carocinho, isso já é câncer? Não necessariamente, pelo contrário, a grande maioria dos nódulos mamários não são câncer de mama, né? Aí tem que se pesquisar, tem que ir no profissional habilitado, tem que fazer um diagnóstico, quer seja na palpação, na mamografia, que é o padrão ouro de exame, no ultrassom se precisar. Aí vai depender da característica do nódulo, vai depender da idade do paciente, do antecedente familiar, para poder direcionar qual vai ser a pesquisa para essa paciente em si. O senhor já me sugeriu duas perguntas. Hereditariedade, outra já esqueci. Foi na hora que falou a palavra, eu me lembrei. O que, na realidade, você já me falou o que as rosinhas fazem, mas o que ela pode, como que ela chega à Santa Casa, de que maneira ela chega às rosinhas? Lógico, ela primeiro tem que ter o câncer, é isso, obviamente, né? Como é que ela faz a ficha, procura quem, fala com quem? Ou o próprio médico, às vezes, já faz essa indicação? Porque, na realidade, a gente acabou sendo uma referência já no hospital, né? Então, as pessoas já vão direcionadas, né? Já conhecem, vou lá na Rosinha que eu sei que ela vai me ajudar. Então, o próprio médico, a própria enfermagem já acaba já direcionando, né? Vai falar com a dona Nelly, né? Que a dona Nelly acaba realmente direcionando, né, as necessidades. Quando o paciente está fazendo uma aplicação, por exemplo, de radioterapia ou quimioterapia, nessa hora vocês têm como intervir de alguma maneira, dando um apoio, porque aí na realidade é o médico quem faz isso daí, a aplicação, por exemplo, de uma quimioterapia, doutor. Não, o médico geralmente ele vai prescrever, né? Quem vai fazer o acesso venoso, vai fazer a infusão da medicação é a enfermagem. O médico ele está para prescrição, para avaliar alguma complicação que haja naquele momento, sempre tem um médico na retaguarda para que dê um suporte, mas geralmente é a enfermagem que vai fazer a infusão. E aí a gente... Isso que eu ia perguntar, e onde é que vocês entram? Isso que eu ia perguntar. Porque aí o paciente ele vai lá tomar essa medicação, né? Então ele tem uma sala lá reservada, né? Inclusive uma sala assim, uma boa estrutura, né? Para ele tomar. Então a gente entra naquela sala, conversa com o paciente, vê se ele está bem, né? Conversa com ele, oferece um chazinho, um suco, uma alimentação, né? Então a gente dá essa atenção para ele na hora da químio, né? E também temos os nossos voluntários que quando ele vai para a radioterapia, né? Quando ele vai tomar a rádio, os voluntários vai buscar esse paciente lá quando ele está internado. A maioria geralmente está internado, então a gente pega ele no hospital, né? Lá no quarto, no leito, leva na nossa maca até a rádio. Então a gente faz esse acompanhamento junto com ele quando eles estão internados. Então a gente leva eles de maca até a rádio, fica lá esperando ele, depois traz ele de volta, né, até o seu quarto. Então a gente tem esse acompanhamento direto com eles. Rebeca, eu vou fazer uma pergunta um pouco, nem tanto, fora do nosso tema. Sim. Vocês chegam a se envolver com determinados... Eu acho que é impossível que não tenha um pequeno envolvimento, doutor, com determinados pacientes. Chega a sentir, aquele fazer parte da família, algo desse tipo? Sim, porque é um ser humano, né? A gente está ali, não tem como a gente não, assim, como a gente não se envolver. A gente não pode, assim, misturar as coisas, mas assim, o envolvimento, assim, acontece, né? A gente chora junto, ri junto, né? A gente fica muito feliz quando a gente vê um avanço, né? Quando a gente está progredindo. Então, são avanços mínimos, mas a gente não tem como a gente não se envolver diretamente, né, com o paciente. Eu falei que eu ia falar várias vezes, hein? Várias vezes. Feito precocemente o diagnóstico de câncer de mama, 95% de probabilidade de ficar bem, ficar boa. Então, para que deixar, né? Aquele medo. Eu acho que é o que dá mais, né, doutor? Eu não vou não, de repente eu tô mesmo, né?
o medo do diagnóstico, do que vai ser feito, o quanto isso pode ser um tratamento mutilador para essa pessoa, o risco de morte iminente. Então, isso faz com que, infelizmente ainda, muitas pacientes fujam de saber como que está indo a saúde das suas mamas. Mas já que você tocou, o doutor está me dando, ele está me puxando, está dando deixa para mim, vários. Risco de morte. Diminuiu esse risco de morte devido ao Outubro Rosa, a imprensa está falando sempre, os métodos cada vez mais adiantados de poder diagnosticar. Na Sim. sua visão, na sua. Não, a mortalidade ela vem diminuindo, mas ainda em passos de formiga, né? Então, na verdade, cada vez mais há um diagnóstico precoce através da melhoria da qualidade dos exames, das mamografias, que aí é o padrão ouro em diagnóstico ainda, mas hoje em dia tem o ultrassom, tem a ressonância, então tudo depende do que a gente chama do estadiamento clínico, é a fase da doença em que essa paciente se apresenta. Quanto mais precoce, a chance dela vai ser melhor. Então, é fundamental isso daí, mas as taxas de mortalidade, principalmente a nível dos Estados Unidos, que eles têm uma estatística muito mais bem acurada, que eles fazem uma monitorização muito importante, aqui não é tanto assim ainda, né, infelizmente, e eles veem que está tendo um ganho e uma redução importante dessa mortalidade, porque enquanto no Brasil tem 53 mil casos por ano, lá chega a ter 220 mil casos ano. Nossa. Então, por quê? Por conta do hábito da vida da mulher moderna. Então, só que nós também estamos adquirindo os hábitos dessa mulher moderna, né? As mulheres do Brasil. Então, se você for ver, as estatísticas nas capitais do Nordeste eram sempre muito mais o câncer do colo do útero e hoje em dia já está em primeiro lugar o câncer de mama. Eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor aí, que eu acho que do tema de hoje, mas eu vou deixar para o segundo bloco, né? A Angelina Jolie. Uhum. O que ela fez, né? Sei lá eu, né? O doutor que vai ter. A Rebeca, querida, com isso daí, eu acho que foi... Como é que a gente fala para o aditivo? Radical. Radical. Foi radical. Foi. Mas isso aí, nós vamos falar no segundo bloco. Eu tenho mais perguntinhas. Doutor, como o senhor chega a uma paciente, ou um paciente, que nem o senhor falou, né? E diz, você, infelizmente, está com câncer. Baseado em quê? Em que exame, de que forma? Então, toda vez que você tem uma suspeita clínica, uma suspeita radiológica da biópsia, da mamografia, do ultrassom, da ressonância magnética, você vai proceder uma biópsia. Essa biópsia, ela pode ser por biópsias de agulha, hoje em dia existem agulhas de fragmento, que é a biópsia de agulha grossa e a mamotomia, que são os dois métodos mais utilizados, ou quando você não tem esses métodos, você faz a biópsia a céu aberto, que é no centro cirúrgico, o mastologista vai, o paciente anestesiado e você vai retirar. Esse material vai ser enviado ao médico patologista, que é quem analisa essa peça cirúrgica, e ele vai me mandar esse diagnóstico. Esse diagnóstico eu vou ler para o paciente, frente a esse diagnóstico, ao tamanho tumoral, gânglios de axila, tal, nós vamos fazer uma proposta de tratamento. A gente sempre propõe, a gente não obriga o paciente a tratar, né? Então, a gente está para poder estar discutindo sobre essa conduta a ser seguida. Falou-se tanto no autoexame, mas até eu que não sou do ramo, Rebeca, já escutei falar que o autoexame já era. É verdade isso mesmo? Ou ainda ele é um exame tipo assim, o primeiro é autoexame, depois é esse e esse? Não. Na verdade, assim, o autoexame ele foi difundido, porque até então não se tinha tantos mamógrafos para a gente fazer, então era a única arma diagnóstica em que a gente tinha. E ainda nos confins do nosso Brasil, isso é de suma importância. Com certeza. Só que o que acontece é que geralmente a paciente, quando descobre um tumor pelo autoexame, ela às vezes está num estadio mais avançado, estadiamento 2, 3 ou 4, e aí tudo isso que a gente está discutindo sobre o diagnóstico precoce cai por terra. Mas não que ela não tenha opção, não é porque ela sentiu o nódulo que ela vai fugir do tratamento que ela está perdida, não. Você tem chances de cura também em estádios avançados, porém, a gente como opção de diagnóstico vai sempre primeiro nos métodos de imagem, mas o autoexame continua com a sua importância. Estamos chegando no finalzinho do primeiro bloco, eu vou aproveitar, deixa. O que, quando eu falo eu, estou me colocando no lugar da paciente, o que eu devo fazer
para não... Que tipos de exame que eu preciso fazer, doutor Ricardo, para me prevenir precocemente? A cada 1 mês, a cada 2 meses, o que eu preciso fazer? O que a telespectadora precisa fazer? Para evitar isso que você falou, quando chega lá já em estado adiantado. Então, sempre relacionado à idade de maior incidência, né? Então, a partir dos 40 anos de idade, já se começa mamografias anuais, isso é uma coisa muito discutida pelo INCA, por algumas condutas, que é o Instituto Nacional de Câncer, mas todas as condutas internacionais, inicia-se uma mamografia anual aos 40 anos de idade. Discutida por quê, doutor? Você falou discutido pelo Porque Instituto Nacional do Câncer. muito se faz uma discussão por conta do ponto de vista estatístico. Então, países como o Canadá, Estados Unidos, eles, pela incidência maior dos 50 anos para frente, eles acabam achando melhor, porque economicamente isso é melhor. Porém, o que acontece é que nesse intervalo de 40 a 50 anos é onde a gente tem encontrado cada vez mais câncer precoce. Então, daí a necessidade, a nossa Sociedade Brasileira de Mastologia indica que se faça a partir dos 40 anos anual. E se essa paciente tiver um antecedente familiar de câncer de mama, como mãe, irmã ou filha, ela tem que iniciar sempre esse controle 10 anos antes do que aquele paciente, aquele parente afetado teve a doença. Então, se ela teve uma mãe com 40 anos com câncer de mama, ela tem que iniciar com 30 anos o seu controle anual. E se ela for uma paciente de risco, com mutação genética, que depois nós vamos falar a respeito da Angelina Jolie, ela também é uma paciente que, a partir do momento que ela tem esse diagnóstico, ela tem que fazer esse controle anual. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, eu já falei. Vou falar muita coisa aqui, Rebeca, para que você coloque isso na sua cabecinha. Doutor, me ajuda. A partir de 30 anos, quando a pessoa tem algum caso na família? Familiar de primeiro grau. 40 anos? 40 anos, anual. Anual. Já se começa. 50 ou 60, o senhor falou? Vai anual até geralmente 80 anos de idade, aí pode começar a se espaçar. É um conceito muito errado as pessoas acharem que eu já estou muito idosa, tenho 70, 80 anos, eu não vou fazer mais exame. Não. Toda a paciente, 1 em cada 8 mulheres com câncer, com 80 anos tem câncer de mama. A frequência é altíssima. Então, essa paciente, desde que ela tenha condições e esteja bem de saúde, ela deve proceder esse exame anual. Existe até alguma coisa controversa que, se você espera que aquela pessoa não tenha uma vida dentro dos próximos 5 anos, ela tem alguma outra doença, uma comorbidade, ou uma insuficiência renal severa, uma insuficiência cardíaca severa, você pode deixar de lado do controle. Mas a paciente estando rígida, mesmo com essa idade avançada, ela tem que fazer exame anual. Você escutou? Espero que nós estejamos servindo para que você faça isso. Segundo bloco tem mais. Vou querer saber, na realidade, o que as Rosinhas oferecem lá na sua associação. Conto com você e as suas perguntas. Até já, volto já já. Ok, minha gente, retornamos para o meu, para o seu, para o nosso Baixada em Foco, programa que fala de tudo um pouco hoje com um tema muito sério mesmo. Porque eu vejo, às vezes, a pessoa não liga para você. Eu acho que a coisa que você mais tem que ligar não é para o seu marido, não, você tem que ligar para ele também, lógico que tem. Mas não é para o seu namorado. A primeira pessoa que você tem que pensar é em você, cidadão ou cidadã. É em você que você tem que pensar. Rebeca, falamos das Rosinhas, né? Quantas vocês... tem os homens, como é que cavaleiros, como é que eles se chamam? Cavaleiros da Rosa. Cavaleiros da Rosa, né? Porque assim, a gente só tinha mesmo mulheres lá, né? Só voluntárias. E depois começou, né? Tem esse interesse, né? Os homens querendo participar, e a gente ficou preocupada. Como é que a gente vai dar o nome? Porque a gente é conhecido como Rosinhas, né? E aí a gente teve essa ideia, né? Dona Nelly teve essa ideia de colocar Cavaleiros da Rosa. Então hoje nós somos em 70 voluntárias. A gente se divide por períodos, né? Então é de segunda a sexta, então cada voluntário trabalha 4 horas, né, diária. E temos os voluntários da Rosa também, que eles se revezam junto com a gente, né, nesse trabalho. Eu acho fundamental que, não sei em que hora, doutor, mas uma hora ou outra precisa da força do homem, né? Sim. Né? E de repente, vocês mulheres,
não tem essa musculatura toda. São muitos os... 12. Como é? 12. Cavaleiros da Rosa. Cavaleiros da Rosa. E essa proporção? Quando eles chegaram lá a primeira vez, eu não sei quantos chegaram de uma vez só, né, doutora? Mas um homem lá no meio da mulherada toda. Isso não tem nada a ver, né, Rebeca? Não, assim, não, é que assim, não é comum assim, sim, a gente ver, né? Mas assim, é interessante, acaba assim, né, ajustando, né, a equipe, né, e às vezes tem ambiente que a gente precisa do homem, né, então acaba assim ajudando a gente, né, acaba equilibrando, né. Eu queria que você repetisse de novo, então, quem precisar, se bem que eu acho que já vai até informado pelo médico, né? Sim. Aonde vai, procura quem? Vocês estão em 2 alas lá na Santa Casa? Assim, nós ficamos lá no térreo, né? Do lado da pediatria. Você está na brinquedoteca? Na brinquedoteca no segundo E. Eu fico no segundo E. Tem a brinquedoteca no segundo F e tem a sala das voluntárias, né? Que é onde a gente prepara toda a parte do lanche, né? Para ser servido para os pacientes, né? Que ficam na químio. Que bom. E também para as crianças que ficam dia de quarta-feira, de segunda e quarta, quando tem consulta, né? Então as crianças vão passar pelo médico. Quando fica muito cansativo, a gente dá um lanche também para as crianças, elas também ficam na brinquedoteca, né? Para amenizar, né, um pouco o sofrimento, né? Tanto da família quanto da criança. O voluntariado das Rosinhas. Vocês têm mais pessoas que saem ou que entram, o número se mantém mais ou menos? É muito relativo. É? Depende da ocasião e da necessidade de cada um que é voluntário no momento, né? Agora, uma coisa que é interessante, assim, que o doutor estava falando, que o câncer, né, está sendo precoce, né, para as mulheres, mas a gente vê também isso nas crianças, né? Cada vez mais a gente vê o câncer presente na vida das crianças. Crianças, bebês, né? A gente começa a ver isso também nas crianças pequenas. Então, é uma tendência que realmente confirma o que o doutor fala, que a gente vê isso lá na realidade, né? O doutor Ricardo, como a Rebeca falou, o que é o câncer infantil? Afinal de contas, você falou em alimentação, hábitos, você falou aí de criancinha de 1 ano, mais ou menos. Tem explicação, doutor Ricardo? Aí entram todas as mutações genéticas que já vêm, né, durante a sua embriogênese, porque não deu tempo ainda nem de ter o desenvolvimento e a ação dos fatores externos em que possa levar, né? Então, geralmente vem um erro inato dessas células, né? E aí acaba, infelizmente, tendo essa evolução. Mas, graças a Deus, abrindo parênteses aqui, a presença delas, no caso na Santa Casa, do voluntariado, que a gente que trabalha em hospital oncológico, que lida com isso, elas são de fundamental importância, né? Porque nem sempre nós damos contas da parte realmente médica e tentamos dar um apoio humano, né? Lógico, é fundamental. Mas elas têm uma ação assim, elas e eles, né? Têm uma ação fundamental, eles são importantíssimos e sempre quanto mais gente, melhor, né? Porque a gente está doando para o irmão, né? Então isso é fundamental. Baseado no que o doutor falou. O doutor está me dando grandes deixas sem ele saber. Vocês fazem um preparo antes de adentrar, no caso, a associação? E tem um preparo? Porque, de repente, são casos que a gente ouve falar, né, doutor? E vocês veem que chocam as pessoas, né? Sim, quando a gente vai, né, quando a pessoa realmente quer ser voluntária, né, ela tem que passar, né, tem que ter um perfil específico, né? Porque muita gente quer ser voluntária, mas não tem esse perfil. Né? Ela não pode ficar lá chorando junto com o paciente, né? Ela se desesperar, se envolver demais, porque a gente pode se envolver, mas a gente tem um limite, né? Então ela começa a se envolver demais, então tem que ter realmente esse perfil. Então a dona Nelly ela faz essa seleção, né? Depois ela dá um aperfeiçoamento para a gente poder realmente chegar junto com o paciente. Vamos voltar aqui para o doutor, vamos voltar para a realidade, não que a sua não seja, muito pelo contrário, às vezes. É fundamental, vale. Fundamental e às vezes mais real até que no consultório, né, doutor? Com certeza. Está em loco ali com o doente, né? Já com o autoexame, não vale praticamente nada, chegou o ultrassom, é isso? Não, mamografia. Mamografia hoje em dia, ela cada vez mais ela vem aperfeiçoando o método, né? Hoje em dia a gente tem a mamografia digital, em que nas pacientes na pré-menopausa, ou seja, abaixo, ao redor dos seus 50 anos para menos,
a gente acaba tendo uma qualidade, um diagnóstico do câncer de mama e de outras patologias mamárias muito maior na mamografia digital. Porém, na mamografia analógica, que era a tradicional, após os 50 anos, ela não mostrou cientificamente que realmente aumenta essa incidência, mas a mamografia é o padrão ouro. Com a mamografia, a gente conseguiu reduzir de 15% a 30% essa mortalidade por câncer de mama, por causa do diagnóstico precoce. O ultrassom é uma ferramenta em que a gente entra para ela poder auxiliar a mamografia quando se paira alguma dúvida, para você fazer alguns dos tipos de algumas biópsias. Geralmente, ser guiado por ultrassom acaba sendo muito mais prático fazer. E hoje em dia também tem a ressonância magnética, que é um novo método, que já não é tão mais novo, mas ela também vem para auxiliar. Ela não é o padrão assim que nós usaríamos para o screening, né, para o rastreio da população dessa idade, dessa faixa etária que a gente falou. Então a ressonância ela vem para alguns casos específicos para a gente poder estar associando, para a gente ver se vai para uma cirurgia às vezes conservadora, se vai para uma cirurgia radical, para ver a integridade de próteses em pacientes que têm prótese mamária. Então ela entra em algumas situações muito específicas. Além, o problema é o alto custo, né? E ela aumenta muito o que a gente chama do falso positivo. Ela aumenta muitas biópsias, às vezes desnecessárias. Então a gente tem que saber adequar muito bem esses 3 métodos diagnósticos para a gente poder estar fazendo um diagnóstico precoce sem fazer o que a gente chama às vezes do overtreatment, né? Um tratamento além do necessário. Então a mamografia acaba sendo realmente ainda o melhor método. Eu não vou falar no inglês que o doutor falou, mas eu diria o sem necessidade. Isso. Não é que seria o sem necessidade, é que às vezes você está sendo extremamente agressivo com um tratamento, com uma mastectomia, ao passo que se você fizesse uma cirurgia conservadora, um quadrante, que a gente chama, vulgarmente chamado, a gente estaria, do ponto de vista de doença em si, ela vai ter o mesmo risco de mortalidade. Porém, eu estou fazendo uma cirurgia extremamente radical, que tem as suas complicações, mesmo que faça com reconstrução. Ô, seu Noel, obrigado por ter ligado para cá. Um grande abraço, levantando um abraço para nós 3 aqui. A dona Dina também, nossa telespectadora tradicional. Obrigado, dona Dina. E agora começam as perguntas feitas a vocês. Obrigado, vocês estão ligando. Ó, disso aqui, eram 3 perguntas que eu tinha aqui, ó, aqui no meu papelzinho, mas vocês vão fazê-lo melhor que eu. Amanda Martins. Amanda, obrigado por você ter ligado. Ela é de São Festeiro de Vila São Jorge e pergunta, na realidade, você já falou, mas vamos responder para a Amanda Martins. Rebeca, como faço para ser uma voluntária das Rosinhas? Amanda Martins. Então, Amanda, você pode estar ligando lá na Santa Casa, procurando falar com a dona Nelly, né? Agendar um horário com ela e ela vai estar fazendo uma entrevista com você, para ver se você realmente tem o perfil, né, para ser uma voluntária nossa. Mariana Fernandes. Mariana, obrigado por você ter ligado. Ela é de São Vicente da Biquinha. Doutor Ricardo, tomo pílula faz 12 anos. Existe algum risco? Mariana Fernandes. Olá, Mariana, obrigado pela pergunta. Isso vai elucidar muitas dúvidas de outras pessoas. Na verdade, a pílula anticoncepcional não existe nada que prove que ela aumenta a incidência de câncer de mama. Pelo contrário, para câncer de ovário, ele diminui a incidência, ela diminui. Então, tanto o anticoncepcional, quer seja ele qualquer tipo de anticoncepcional, porque hoje em dia no mercado tem várias opções, como a terapia de reposição hormonal para a mulher na menopausa, desde que ela não tenha fatores de risco de maior gravidade, pode ser feito o uso, porque não tem nenhum trabalho na literatura que mostre que agrave o risco. Então, hoje em dia, a gente faz uma coisa chamada biomedicina baseada em evidências. Então, se eu não tenho trabalho científico baseado em que aquilo vai me aumentar o risco, eu não posso, só porque eu acho, querer proibir um método. Então, pode usar sim, sem problema nenhum. A Carla Moreira, que eu vou agradecendo por ter ligado para cá. Carla, ela é de Santos Simbaré. Ela pergunta, doutor, prótese de silicone pode levar à doença? Carla Moreira. Não, então, assim, esse é um assunto que a gente tinha comentado aqui com a Ari, que a gente ia tocar, que
importantíssimo. A prótese em si, ela não vai te causar nada do ponto de vista de doença, como doenças benignas, nódulos benignos, cistos e câncer de mama. Existiu alguma coisa, se falou, em algumas próteses poderiam dar algum tipo de linfoma, mas isso não foi para frente e isso não tem relação, ainda mais hoje em dia com a qualidade das próteses mais modernas, não como aquela que teve agora recentemente aí, colocava um silicone industrial. Então a prótese pode ser utilizada e não vai aumentar o risco, quer seja do ponto de vista estético, quer seja do ponto de vista da paciente da reconstrução, que faça imediata ou tardia, não vai aumentar o risco nenhum. Algumas pacientes podem ter algumas alterações em relação à prótese, em relação à cápsula que se faz ao redor da prótese. Aí em algumas pacientes faz alguma coisa que a gente chama de contratura capsular, que não deixa de ser uma coisa induzida pela prótese. Porém, isso não vai aumentar o risco de doença para ela. Você que convive isso no dia a dia, Rebeca, algum desses casos que o doutor acabou falando por aqui, vocês veem muito disso lá? E o que mais acontece é o pessoal que não faz a prevenção mesmo, é isso? Na realidade, tem de tudo um pouco, né? Pessoas que descobriram já tarde, né? Pessoas que realmente não fizeram, né? Então, acaba assim... O fator econômico é o principal, você consegue perceber isso? Sabe o que eu vejo assim, que hoje em dia a mulher tem uma dificuldade assim em chegar até a mamografia, né? Assim, a demora para fazer os exames, principalmente a mulher que tem realmente um custo, né? Muito baixo, ela tem essa demora até dela passar no médico, primeiro ela passar no clínico, depois encaminhada, para depois pedir a mamografia, né? Justificar, depois esperar agendar essa mamografia para depois, né, começar a fazer. Então, se ela realmente está com algum desconfiança, até chegar no médico, né, doutor, acaba demorando, né? Inclusive, tem até uma lei aí que a Dilma criou, né, a lei dos 60 dias, né, que é para agilizar para o paciente, né, começar o tratamento, né, até 60 dias. Não sei realmente como, o senhor até pode falar isso melhor, como é que está isso nos hospitais. É realizada. Por conta disso que ela está falando, essa dificuldade em a paciente poder chegar. Na verdade, a gente estava discutindo recentemente que o próprio ginecologista, o próprio clínico, eles têm que ter constantemente, pelos serviços públicos, capacitações frequentes, porque nem sempre o que a gente faz como especialista, e fica aqui o adendo que problemas mamários têm que ser tratados com um mastologista, tá? Isso é de fundamental importância. E o que acontece é que esses profissionais eles têm que ser capacitados, quer seja o médico de família, quer seja o clínico geral, quer seja o ginecologista, eles são fundamentais, eles têm que ter essa orientação. Não adianta a gente falar para o paciente, você tem que ir. Aí ela chega na policlínica e fala, não, a senhora não precisa de mamografia. Então, isso Rebeca você vê. Sim, infelizmente. Isso já aconteceu assim comigo, né? Eu pedi fazer o exame, você é muito nova, você só tem 40 anos, não precisa ainda não. Você tem histórico na família? Não tenho. Então, né, talvez o próprio médico acaba falando isso para você, tem entendeu? que ter a capacitação, né? E às vezes até mesmo assim, a paciente não tem esse argumento para falar com o médico. O médico falou. E a gente até vê isso assim, lá na oncologia, às vezes a mãe até tem medo de perguntar para o médico qual a medicação que o filho dela está tomando, assim, ela tem medo do médico, assim, né? Não tem que ter, tem que As ser pessoas têm esse receio, assim, um papo aberto, né? Porque é fundamental, é a saúde dela. E esse tipo de informação que a gente está levando aqui é fundamental, porque ela vai ter argumento para ela poder questionar, escuta, mas tive um especialista podendo falar disso que eu tenho que fazer. E aí ele vai se sentir acuado, ou então vai querer se atualizar para poder estar falando isso para o paciente. Essa campanha do Outubro Rosa, acho que foi fundamental, assim, está sendo fundamental assim, para o Brasil, né, para a nossa cidade, porque ele realmente acaba assim, né, focando mulheres a partir de 40 anos fazer a mamografia, né? Então isso realmente acaba conscientizando as mulheres a importância disso, né? Então as mulheres também têm esse argumento, né, com o médico, né, de pedir, de solicitar. E agora eu quero fazer uma pergunta para o doutor. Vocês vão falando e aqui o meu tic-teco aqui vão ligando, né? A evolução de um câncer de mama, mais rápido, mais lento, mais demorado, varia da constituição da pessoa ou a progressão dele é quase sempre a mesma? Não. Na verdade, o câncer de mama, existem 4 grandes subtipos.
e cada subtipo tem um tipo de evolução. Tanto é que hoje em dia a gente está chegando no que a gente deseja, que é a terapia-alvo. Então, para cada tipo de tumor tem um tratamento. É por isso que às vezes algumas pacientes vão chegar para outra e falar assim: "Pô, mas eu fiz 6 quimioterapias, por que você fez 4? Por que você fez 8? Por que você está tomando uma medicação até 1 ano?" Porque nesses subtipos de tumor, cada um tem um tratamento específico. Mais agressivo ou menos agressivo, é isso? Isso, mas assim, tem drogas-alvo, terapia-alvo que a gente chama, né? Então isso daí é fundamental porque nesse grupo-alvo, a partir do momento que tem uma terapia-alvo, a chance de progressão da doença diminuiu muito. Então é de fundamental importância. Então, na verdade, a gente costuma estar falando, é um novo conceito, são várias doenças na mama que genericamente são chamadas de câncer de mama. E esses 4 subtipos, hoje em dia, a gente já está achando que são 10 subtipos através da biologia molecular, que é uma coisa que ainda a gente não tem isso facilmente à disposição. Um exame desse custa $3.500 que vai para o exterior. Então, é uma coisa que vai chegar aqui para a gente estar fazendo, mas é isso que vai me definir o que fazer. Então, são subtipos. O que acontece, às vezes a mulher, ela acha assim, porque a vizinha fez um tratamento mais longo, mais agressivo, ela vai achar que o dela também vai ser daquele jeito, então às vezes ela não... Hoje mesmo. Elas comparam, né? Hoje mesmo, eu tive uma paciente e que falei para ela, eu falei, o seu tratamento foi feito uma mastectomia com uma reconstrução imediata e no caso dela, pela extensão local, tinha que ter feito a retirada da mama. Porém, ela não tem o risco, ela está curada. Só que assim, eu falei, vão chegar para você e vão falar assim, mas por que você não fez químio? Por que vocês não fez rádio? Porque na situação em específico, é muito heterogêneo os tipos de tumores, então você não tem que se comparar às outras, são doenças diferentes, né? E às vezes você não tem esse conhecimento, isso, né? mas vai chegar lá, né? Assim como está chegando hoje em dia o diagnóstico, vai chegar lá essa parte também. Você está reparando que eu estou coçando o rosto aqui? E que me falaram que tem aí 7, 8 minutos e agora chegaram os e-mails. Bom, eu vou tentar. Obrigado por vocês terem ligado. É a Cleusa Lima. De vez em quando tem médico aqui, viu, doutor? Quando eles não estão de plantão, eles vêm aqui pegar os recadinhos. Cleusa, obrigado por você ter ligado. Ela é de Santos, do Boqueirão. Gostaria de agradecer ao doutor pelo atendimento dado aos pacientes e a atenção da sua secretária. Olha, até a secretária, hein? Até a sua secretária Lúcia, sempre carinhosa. Um agradecimento de uma paciente que foi operada pelo senhor. Cleusa Lima, acredito eu. Muito obrigado. Obrigado. 7 minutinhos. Obrigado. Levantou a plaquinha de 7 minutinhos. Maria Ângela, do seu Ademário. Boa noite para ali, convidados. É muito importante fazer exames. Com certeza, dona Maria Ângela. Até eu percebi isso aí. A Cleusa, ela é de São Vicente, Iguaçu. Perdi meu neném e para secar o leite tomei uma injeção e gostaria de saber se isso pode dar câncer depois. A Cleusa. Não, Cleusa, pode ficar sossegada que isso não tem problema. Na verdade, se faz secar, entre aspas, né, o leite no pós-parto da paciente que infelizmente a gravidez não foi adiante, a criança não evoluiu bem. Então, nessas situações, tem que se fazer medicação realmente para você diminuir a produção de leite e cessar, porque senão pode ter um processo infeccioso secundário, a ponto que vá para uma drenagem no centro cirúrgico, infecção severa. Então, isso pode ficar tranquila que não agrava em nada para a vida dela. Doutor Ricardo, devido ao tempo escasso, como eu já previa que seria, devido ao tempo, fazer um apanhado de 3 em 1 para o senhor. O senhor falou em dólar. Dólar eu escuto falar que rastreamento genético. Diz que é muito bom, mas é caro para chuchu. O que é rastreamento genético? Se já existe no Brasil e reconstrução de mama. Tá. Pode ser ou eu estou exagerando? Não, vamos aproveitar e colocar o gancho aí no começo da Angelina Jolie, senão vai ficar, né? Exatamente. Na verdade, o que aconteceu com ela tem a família dela tem uma mutação genética. Essa mutação teve na mãe o câncer de mama, na tia o câncer de ovário. Quando você tem familiares de primeiro grau, você pode oferecer para essa paciente um teste genético. Esse teste genético tem no Brasil, só que o problema é custo. Ele custa de 7 a 10 mil reais. Então, não é todo mundo que vai poder fazer. Existe sempre um aconselhamento genético, mas geralmente quando tem familiares com câncer de mama bilateral, pacientes com familiares com câncer de ovário,
câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade, já tem uma indicação desse aconselhamento genético e esse teste. Quando esse teste dá positivo, na pessoa que teve doença na família, tem que ser feito primeiro em quem teve a doença, aí depois você pode fazer sendo parente de primeiro grau. Se você tiver essa mutação, existe um risco de 50% a 88% dessa pessoa poder ter câncer de mama. Então, com essa situação, você oferece 3 condutas. Ou você vai para um segmento semestral para essa paciente, ou você entra com medicações que a gente usa para pacientes com câncer de mama, que é o tamoxifeno, numa dose reduzida, ou a gente faz a proposta da mastectomia profilática com reconstrução imediata. Essa reconstrução nem sempre ela é num tempo cirúrgico só, ela às vezes se faz em 2 a 3 tempos cirúrgicos por simetrização da outra mama, colocações de expansores e num segundo tempo prótese, reconstrução do mamilo, tudo isso é discutido com a paciente e tem que ser muito conversado. Não é uma decisão fácil de ser tomada. A recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia é que se converse muito com o profissional que vai se fazer, tem que ter termos de consentimentos, a paciente tem que estar esclarecida, ela e os familiares, mais uma vez tocando aqui que trata-se a família, porque mesmo essa paciente retirando as mamas e fazendo a reconstrução, ela ainda tem de 4 a 5% de chance de ter câncer de mama. Então é um assunto muito controverso que merece muita discussão sobre o tema. Mesmo ela não tendo nenhum sentido nada nas mamas, mesmo assim... A mutação genética de 50% a 80% para câncer de mama e 50% para câncer de ovário. Ela, a próxima etapa que ela vai fazer, no caso da artista em questão, ela depois de completar os seus 40 anos, ela vai retirar os 2 ovários também. A Gilmar Andrade. Gilmar, obrigado por você ter ligado. Ela é de São Vicente, Vila Valença. Doutor, posso ter câncer de mama, mas não sentir nenhum caroço? Sim, sim. Existem várias formas de apresentação do câncer de mama. O mais frequente é o nódulo de mama, porém pode ter descarga de mamilo, que é saída de secreção pelos mamilos de uma forma espontânea, sem a paciente fazer expressão. Geralmente é só de um lado da mama, algumas pacientes têm nas 2 mamas e na verdade é mais por alguma dilatação dos ductos da areola. E algumas pacientes também têm alteração mamográfica, que é a microcalcificação. Ela pode ter sim outras formas de apresentação da doença. Falaram para mim que eu tenho 3 minutinhos. Eu sei que faltou muita coisa para perguntar, né? Mas eu costumo, para os meus convidados, que falta uma. No caso de vocês, vai ser diferente, tá? Vou abrir primeiro para a Rebeca, o que você quiser acrescentar alguma coisa que eu não te perguntei, Rebeca. Mas você acabou de falar que era... Falou que era 1, agora é 3, agora é 1. Tá bom, tá bom. Eu me viro no Zoom, tá? Eu me viro no Zoom. Primeiro eu queria parabenizar, doutor, porque eu acho que o serviço que vocês fazem de voluntariado, como é que eu posso classificar, doutor Ricardo? É um serviço de... Excelência, né? É isso. É de mãe, é de irmã. É, na realidade, como se fosse um parente do doente. Só por isso, parabéns a todas as vozinhas. Obrigado pela sua vinda até aqui. Obrigada. Tá ok? Queria agradecer, né? E a gente está lá na Ásia à disposição, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, né? Está lá, pode nos procurar, né? Nossa presidenta, a dona Nelly, está lá à disposição para nos atender. Se precisar, a gente está à disposição. Obrigado e parabéns mais uma vez. Doutor Ricardo, 1 minuto para o senhor aí, falou o que o senhor quiser aí, doutor. E antes quero agradecer a sua vinda do doutor Ricardo, gentilmente, sabe, tudo que eu solicitei antecipadamente o doutor Ricardo foi me fornecendo. E eu quero agradecer por isso. Obrigado, doutor. Obrigado, senhor, pelo convite. É um prazer estar aqui. Essa oportunidade é única e estarei sempre à disposição quando precisarem. É fundamental as pacientes fazerem esse exame. Eu acho que a mensagem que fica aqui é o diagnóstico precoce por conta desse Outubro Rosa, que não é só o mês de outubro, tem um ano inteiro para se fazer exames e isso daí é o que vai mudar a vida de vocês. Bem, eu acho que ficou bem claro, né? Eu falei no início do programa, falamos na metade do programa, estamos falando agora no final do programa. Precaução, precaução, precaução. Não fique com medo, sabe? Ai, eu vou lá, de repente eu tô medo. Se tá, vai ser mais fácil de tratar e de curar e de ficar bem, tá? Obrigado pela sua atenção. Aquele abraço até quarta-feira que vem. Tchau, gente!